E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula eu trago para vocês aqui a continuação do currículo em ação aí da terceira série do ensino médio, aqui na página 207, tá? Momento 3 aí, aprofundando conhecimentos, beleza? Então pega a sua apostila aí, seu lápis, sua borracha e vamos para mais essa videoaula logo após a vinheta, claro. Muito bem, então temos aqui a atividade 3, área e perímetro de um polígono regular em função da medida dos lados. Caro estudante, você já estudou sobre os conceitos e definições de área e perímetro de polígonos regulares. Agora faremos uma breve retomada para aprofundarmos seus conhecimentos. Um pentágono regular é um polígono de 5 lados que possui o mesmo comprimento e os ângulos internos com a mesma medida. Então aqui nós temos aqui uma definição, né, de polígono regular, mais especificamente do pentágono regular. Tá? Então tá falando aqui que o pentágono regular ele tem 5 lados, né? E os lados têm o mesmo comprimento, claro, e os ângulos internos com a mesma medida. Para determinar a medida do perímetro de um pentágono regular, basta somarmos a medida de seus 5 lados, tá? Então aqui também tem uma pequena definição aqui, né, de como você determinar o perímetro de um polígono regular, aqui no caso de um pentágono regular, né? Então, para determinar o perímetro de um polígono regular, basta somarmos as medidas dos 5 lados, ou multiplicarmos por 5 a medida do seu lado. Porém, quando se trata da medida da área, podemos determiná-la por meio da soma das áreas dos triângulos que formam o polígono. Olha aí, mais uma definição aqui, ó. Então, no caso da medida da área, né? Medida da área, podemos determiná-la por meio da soma das áreas dos triângulos que formam o polígono, formados pelos segmentos de reta que são unidos a partir do centro da circunferência circunscrita. Olha quantos termos aí para você retomar, né? Então, ó, circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência que envolve aqui o polígono, né? O polígono está dentro da circunferência de maneira que os vértices do polígono inscrito fazem parte da circunferência, tá? Então tá aí. Vamos analisar essa figura. A figura aqui, ó, tem um pentágono inscrito, ou seja, a circunferência circunscrita ao polígono. Legal, olha só, os ângulos internos já estão marcados aqui, né? Podemos aproveitar essa aula para retomar aqui o conceito de ângulo interno, como que a gente calcula o ângulo interno de um polígono. Retomando aqui, ó, para você anotar aí, né? Então, como é que é calculado o ângulo interno de um polígono? O ângulo interno, tá? Do polígono é o seguinte, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre é 180 graus, nós podemos usar essa definição aí para determinar o ângulo interno de um polígono qualquer, tá? Em função do seu polígono regular, tá? Em função dos seus lados. Então nós temos aqui o seguinte, que o ângulo interno, né, vou chamar de AI, vai ser igual a, aqui uma regra, tá? N, que é o número de lados, menos 2, que multiplica 180 graus. Esse 180 graus tem a ver aí com a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, tá? Tudo isso dividido pela quantidade de lados, que coincidentemente, né, coincide com a quantidade de vértices do nosso polígono. Então tá aí uma maneira fácil de você encontrar, né, os ângulos internos de um polígono regular, né? Perceba que se eu estiver interessado na soma dos ângulos internos, basta eu não dividir por n, aí eu vou ter a soma, tá? O que nos interessa aqui é realmente o ângulo interno. Então perceba que o ângulo interno é essa medida aqui, né? Vou indicar aqui para vocês, ó. Esse seria o ângulo interno, tudo isso aqui, tá? E no caso do pentágono, fazendo esse cálculo aqui, nós teremos que o ângulo interno vai ser igual a 5, né? São 5 lados, 5 menos 2, vezes 180 graus, dividido por 5,
né? E aí nós chegamos ao valor do ângulo interno do pentágono, que é justamente 100 e... Vou colocar aqui, ó, a resposta, né? Então ficar 3 vezes 180, que vai dar 540, não é isso? 540, eu acho que é. Não, peraí. 3 vezes 540 dividido por 5 vai dar aí 105. 105 não, 108, né? 108 graus, tá? Então tá aqui. Isso aqui é 108 graus. Portanto, né? Essa linha aqui é metade. Então vai ficar 54 graus o ângulo. Esse ângulo aqui do nosso triângulo isósceles, tá? Esse triângulo aqui, ele é isósceles. Tá certo? Então tá aqui. Então se aqui é 54 e aqui também é 54, né? Nós temos 54 mais 54 dá 108. Vai sobrar aí, ó, 72, né? Então aqui é 72 graus, cuja metade é 66. Aliás, 36, né? Metade de 72, 36. Por isso, essas medidas que já estavam indicado aqui também, né? Mas tudo bem, só para a gente retomar aí como que calcula o ângulo interno. Bacana, legal. Continuando aqui, ó. No pentágono inscrito, nota-se que a medida da altura de cada triângulo isósceles, ou seja, o que é triângulo isósceles, possui dois lados, né, com a mesma medida, que corresponde ao apótema. Olha aí um termo, talvez você não se lembre ou nunca tenha visto na vida, né? Apótema do polígono. Dessa forma, podemos substituir a medida da altura do triângulo pelo apótema na expressão que calcula a área de cada triângulo conforme segue. Então tá aqui, né? Então a área do nosso triângulo vai ficar simplesmente essa formulinha aqui, ó. Nada mais, nada menos que a medida do lado, que seria a base, né? A base vezes a altura sobre 2. E como são 5 triângulos, nós multiplicamos aqui pela quantidade de lados, né? Bom, o que seria o apótema? Apótema é todo segmento de reta, ó, que parte do centro do polígono até o lado do polígono, formando aqui, ó, 90 graus, tá? Isso é o apótema. Seria a altura do nosso triângulo, tá? Mas temos apótemas aqui, né? Aqui, qualquer segmento que parte do centro e forma 90 graus com um dos lados do polígono é chamado de apótema. Tá certo? Então, a seguir, disponibilizamos um applet, no qual detalha a obtenção da medida do apótema de um pentágono regular. Você poderá verificar por meio do controle deslizante as diferentes medidas do apótema do pentágono. Então, você escaneia aqui o QR Code, né, para ver aí esse applet. Disponibilizamos também outro applet, o qual detalha a obtenção da medida da área de um pentágono regular. Você pode verificar por meio do controle deslizante as diferentes medidas da área do pentágono regular, tá? Então, escaneia aí para você conseguir ver, abrir, né? E aqui nós temos a representação gráfica da variação das medidas da área e do perímetro de um pentágono regular. O esboço ilustra a associação das medidas de perímetro e área do pentágono em função da medida do lado do pentágono. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. O perímetro é uma linha reta, né? Porque é uma função do primeiro grau, conforme você vê aqui, né? Já a expressão da área, né? É uma função do segundo grau, tá? Por isso que é uma parábola. Tá? E essa expressão aqui, ó. Tá certo? Bom, perímetro e área de um triângulo equilátero. Olha só, antes de fazer isso aqui, vamos voltar lá para eu te mostrar como que calcula o apótema. Tudo bem? Que eu acho importante você saber como que calcula esse Azinho aqui, que é o apótema. Tá certo? Então, vou apagar essa parte aqui e vamos calcular o apótema desse pentágono. E é o mesmo método para todos os outros polígonos, tá? Então, veja. Vou pegar aqui uma canetinha. Pode ser essa daqui, pretinha. Olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Esse triângulo isósceles pode ser dividido ao meio. Então, nós teremos aqui o nosso apótema, certo? Que é o que a gente precisa, né? Que é essa medida A. E nós temos aqui essa medida aqui, ó, que é L sobre 2. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó.
Vamos usar a tangente, né? Nesse caso aqui, tangente, eu vou substituir o 36 pelo ângulo, por um ângulo genérico, tá? Vou chamar de delta, de teta, vou chamar de teta, para você ter uma fórmula aqui, né? Para a gente trabalhar com fórmulas, que é muito mais eficiente, né? Mais interessante do que colocar valores numéricos, porque se a gente trabalha com fórmulas, depois é só substituir, né, o valor aqui do ângulo. Então, vamos ver como é que fica, ó. Tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é L sobre 2, dividido, né, dividido pelo cateto adjacente, que é o nosso apótema. Muito bem, aí você já sabe, né? Passa o apótema que está dividindo, multiplicando, nós temos A vezes tangente do θ, que vai ser igual a L sobre 2. Beleza. O tangente passa dividindo, nós teremos então que o apótema vai ser igual a L sobre 2, né? Deixa eu colocar aqui em cima. Tudo isso dividido por tangente do θ. Certo? Divisão de fração, você vai copiar de cima e dividir pelo inverso. Aliás, dividir não, multiplicar pelo inverso da de baixo, né? O inverso, a de baixo é a tangente, então vai ficar 1 sobre tangente, né? Que é o inverso de tangente, é 1 sobre tangente de θ. Prontinho. Multiplicando aí, nós temos então que o apótema vai ser o quê? L dividido por 2 tangente de θ. 2 tangente de θ. Tá certo? Lembrando que tangente de θ, né? Aqui nós temos aqui o valor 36 graus. Você pode substituir aí aqui na expressão, né? Então, o θ igual a 36 graus, nós temos que o apótema é igual a L, que multiplica 2 vezes tangente de 36 graus. Tranquilo? Então, assim que você calcula o apótema, que é essa medida que vai aparecer aqui, né? Na área aqui, ó. Então, se você substituir agora o A pela expressão que a gente encontrou lá, nós teremos que a área do nosso polígono vai ser N, que multiplica L vezes, olha só, vou substituir o apótema, vou colocar aqui de outra cor, ó. O apótema é L dividido por 2 tangente de θ, ok? E tudo isso aí dividido por 2, né? Então, coloquei o apótema aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Então, de novo, pode multiplicar aqui, ó, L vezes L, né? Dá L ao quadrado. Então, nós teremos aqui N. Vou colocar de novo aqui. Aqui não vai caber, né? Vou espremer aqui, ó. Então, N, que multiplica o quê? L ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 tangente de θ, multiplicado pelo inverso, né? Inverso de 2, que é meio. Aliás, meio, né? Pronto. Então, nós teremos aqui L ao quadrado. Deixa eu ver se aparece aqui no gráfico aqui. Ah, tá aqui já, ó. Tá aqui já. É daí que vem essa expressão. Deixa eu copiar aqui e colocar do lado para você entender, ó. Mas vou copiar de novo aqui, ó. Então, nós descobrimos ali uma expressão para a área que vai ser N, que multiplica o quê? L ao quadrado, tá? Dividido por tangente de θ, né? E aqui eu posso pôr esse 2 aqui separado, é 4 na verdade, né? Esse 4 aqui separado para ficar igualzinho, tá aqui, ó. Mas dá no mesmo, tá? Tanto faz aqui. Porque olha só, o que a gente teve aqui, ó, né? 2 vezes, no caso aqui, 2 vezes 2, né? Dá 4, certo? Então esse 4 que aparece na fórmula aqui, ó. Pronto, tá aí para vocês a formulinha detalhada aí. Bom, dando continuidade aqui então, perímetro e área de um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é composto por lados e ângulos congruentes.
tá? Então tá aí a definição de triângulo equilátero, né? Caso você tenha esquecido o que é um triângulo equilátero. Considerando um triângulo ABC conforme a figura, determinaremos as expressões algébricas do perímetro e da área, dada a medida do L, do triângulo equilátero. Então aqui fica um pouco mais simples, um pouco mais fácil, porque o triângulo ele é equilátero, diferente do triângulo que compõe lá o pentágono regular, que é um triângulo isósceles apenas, não é um triângulo equilátero. Tá? Mas aqui no caso ele já deu tudo pra gente, é só a gente seguir aqui que ele já deu os cálculos aqui, ó. Então a medida do triângulo, do perímetro, né? São 3 lados, então vai ficar 3 vezes a medida do lado. E a medida da área ficaria então a base vezes a altura, ó. Altura CD, que é esse segmento aqui, ó. CD. Aqui seria o nosso o quê? O nosso apótema, lembra? Nosso apótema, só que agora é um apótema de outra figura, tá? Então muda o valor. Então tá aqui e ele ensina pra gente como é que você calcula esse apótema aqui, ó. Então, cálculo da medida do segmento CD, que corresponde à altura do triângulo. E essa altura é o apótema. Tá? Considerando o triângulo retângulo CDB, temos que cosseno de 30 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Então, o cateto adjacente é o ângulo, né? Esse daqui. Esse daqui, né? 30 graus. A gente tá analisando esse ângulo aqui. Então, o cateto adjacente é esse ângulo aqui. Dividido pela hipotenusa, que é L. Então, ficou assim, ó. Cosseno de 30 graus, né? Que é raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a cateto oposto. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá aqui. Então, o nosso apótema é isso daqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes L. Então, obter a altura, você substitui aqui na fórmula da área, né? E você obtém essa expressão aqui. Então, no caso do nosso triângulo, vai ser essa expressão da área aqui. Raiz de 3 sobre 4 vezes a medida do lado ao quadrado, tá? Bom, na 210, nós temos aqui, ó, 3.1, determine a lei de formação que relaciona o lado L de um triângulo equilátero com a variação da medida de seu perímetro e sua área. Em seguida, determine algumas relações entre essas medidas e as representações, e as represente graficamente, utilizando o GeoGebra ou outra ferramenta de sua preferência. Bom, ele pediu para representar, mas ele acabou dando para a gente aqui o gráfico, né? Então tá aqui o gráfico. Esse aqui que a gente obteria no GeoGebra. Já tá aqui já, né? Então não tem o que fazer, já tá tudo feito. Então o perímetro tá aqui, né? Esse exercício já tem a resposta aqui, né? Tá aqui o perímetro e tá aqui a área. Depois você joga isso aqui. Na verdade a área vamos usar essa daqui, né? Você joga isso daqui no GeoGebra e vai obter esse gráfico aqui. Então, na verdade, essa atividade já está resolvida. Agora mais uma aqui, ó. Analise a representação gráfica a seguir da reta descrita no gráfico que representa a lei de formação de uma função da variação do perímetro P de um polígono regular em função da medida do seu lado. A partir do gráfico, escreva a lei de formação da função a qual é o polígono regular que a descreve. Então, temos aqui uma reta e vamos tentar encontrar a expressão do polígono, né? Então, veja. O perímetro é dado pela lei de formação, que é o número de lados vezes L. Beleza. Então, ó, quando L é 1, o perímetro, olha só, o perímetro é 8 quando o L é 1. Então aqui já temos a quantidade de lados do nosso polígono. Ele é um octógono, tá? Octógono. O octágono, tá? Porque tem 8 lados, tá? N igual a 8. Beleza? Então você pode fazer qualquer uma das relações aqui, né? E você vai ter a quantidade de lados.
Tranquilo? Então, octógono. Ele queria saber o quê? A expressão lei de formação, né? Então, a lei de formação é essa daqui. Né? N vezes L. Número de lados vezes a medida do lado. Tranquilo? Se vocês quiserem escrever aí, né? O polígono aqui é o octágono. O octógono. Octágono. Octágono regular. Ou melhor, octógono, né? Octógono. Com o octógono regular. Esse é o nome do polígono aí, octógono. A letra tá feia, mas dá pra entender, né? Bom, aí temos aqui uma questão que vai demorar um pouco pra fazer. Então eu vou deixar isso daqui pro próximo vídeo, tudo bem? Que vai demorar um pouquinho mais pra fazer essa questão aqui. Então eu vou deixar essas duas aqui pro próximo vídeo, tudo bem? Pode ser assim? Então estamos combinados e voltaremos aí no próximo vídeo com o restante dos exercícios. Tranquilo? Então aqui do lado aí eu vou deixar para você algumas opções aí, algumas sugestões de vídeos, tá? Bons estudos aí e até o próximo. Tchau.